Todo mundo já sabe o que Ozempic e Monjaro faz com peso. O que quase ninguém sabe é o que ele pode estar fazendo com o cérebro. E olha que não é pouca coisa. A gente está falando de uma classe de medicamentos que em poucos anos saiu do consultório do endocrinologista e virou parte do vocabulário cotidiano de todo mundo. Ozempic, Wegovy, Monjaro, Saxenda, Ribelsus e outros. Os agonistas da GLP-1 se tornaram, ao mesmo tempo, fenômenos de mercado, um fenômeno cultural, estão cada vez mais sendo utilizados e pesquisados também na psiquiatria. Porque enquanto todo mundo comentava sobre a perda de peso, os cientistas começaram a notar uma outra coisa. Essas drogas parecem mexer também com o nosso cérebro. Parece ter um efeito sobre o humor, parece ter um efeito sobre o vício, no alcoolismo, por exemplo. Parece mexer possivelmente até com a memória. E aqui está o problema. Cada uma dessas áreas tem estudos consistentes dizendo coisas diferentes, às vezes opostas. Tem pesquisas que mostram que essas drogas causam depressão, tem pesquisas que mostram que elas tratam a depressão, tem estudos mostrando uma redução no risco de suicídio, tem estudos mostrando um aumento no risco de suicídio. Então, ou a ciência está confusa, ou, o que é mais provável, a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas antes de aceitar qualquer resposta pronta. E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês nessa série de vídeos sobre a relação dessas drogas, os agonistas da GLP-1, com o campo da saúde mental. Eu não venho aqui para trazer o hype, mas eu também não vou trazer o medo. Vou simplesmente apresentar um pouco do que as pesquisas têm mostrado sobre essas drogas na sua interface com a psiquiatria e com a saúde mental. E nesse processo a gente vai aprender juntos algo ainda mais importante do que qualquer resposta isolada, que é como pensar cientificamente sobre um assunto em que a ciência ainda está sendo escrita. Então, hoje eu vou apresentar aqui o mapa, um panorama das 4 frentes de pesquisas mais ativas nessa intersecção entre esses medicamentos e a saúde mental. E nos próximos episódios a gente vai abrir, se aprofundar em cada uma delas a fundo. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra e trabalho há mais de 20 anos com a formação de psiquiatras e outros profissionais da saúde mental. E esse canal é voltado para médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde mental que querem aprofundar sua prática clínica com rigor e de forma crítica, sem simplificações. E se você não é profissional da saúde mental, mas se interessa em aprender sobre esse campo com um pouco mais de profundidade, também, obviamente, é muito bem-vindo. A primeira frente de interseção entre os medicamentos agonistas da GLP-1 e a saúde mental que nós iremos abordar aqui são as pesquisas relacionadas ao humor, à depressão e ao suicídio. Essa é possivelmente a frente mais controversa e também a mais midiática. Em 2023 e 2024, começaram a surgir alguns relatos espontâneos de pacientes em uso de Ozempic, relatando uma piora do humor, da depressão e até alguns com ideação suicida. Isso foi o suficiente para o FDA, que é o Food and Drug Administration, o órgão americano que regula as medicações nos Estados Unidos e que influencia o mundo todo, foi suficiente para eles abrirem uma investigação formal para ver se essas drogas poderiam aumentar o risco de suicídio. E aqui a história fica mais interessante. Um estudo com mais de 160 mil pacientes encontrou um risco quase 2,4 vezes maior de ideação ou tentativa de suicídio em usuários de semaglutida, se comparado com quem não usava. Um número que, isolado, evidentemente, assusta qualquer um. Só que outros estudos, igualmente grandes, encontraram o resultado oposto. Uma pesquisa realizada na Suécia e publicada na revista Lancet Psychiatry em 2026, mostrou que os agonistas da GLP-1, eles podem até prevenir o agravamento da depressão e da ansiedade em pacientes obesos e que já têm o diagnóstico desse transtorno mental. E o desfecho mais importante, em 2026, depois de anos analisando os dados de farmacovigilância, o próprio FDA pediu que o alerta de ideação suicida fosse retirado da bula desses medicamentos, pois concluíram que não havia evidência de causalidade. Isso a gente vai trabalhar no nosso primeiro vídeo. A segunda frente que a gente vai abordar nessa série são pesquisas que investigam a relação desses medicamentos com comportamentos de vício, de adicção, por exemplo, o alcoolismo, E também a sua relação com o sistema de prazer e recompensa
dopaminérgico. Isso é super relevante para o tratamento do alcoolismo e da dependência de outras drogas. E, na minha opinião, é a frente mais surpreendente e a que menos chegou ao público leigo. A gente sabe da gravidade que tem o alcoolismo e a dependência de drogas e como os tratamentos atuais são extremamente pouco eficazes. A chegada aí de medicamentos que possam contribuir no tratamento do alcoolismo e da dependência de drogas é muito bem-vindo. Então, existe um campo de pesquisa muito interessante sobre isso, né? E um campo de pesquisa que faz sentido biológico, né? A gente sabe que o GLP-1 ele não age só no pâncreas e no estômago. Ele age em áreas do cérebro que são ligadas ao circuito de prazer e recompensa, as mesmas áreas que têm correlação com qualquer coisa que dá prazer, comida, álcool, drogas, o que for. E os estudos com o uso de bebidas alcoólicas, com pacientes com alcoolismo, são até agora os mais robustos em toda essa área. Um ensaio clínico randomizado e duplo cego, também publicado no Lancet, mostrou que a semaglutida reduziu de forma significativa os dias de consumo pesado de álcool em pessoas com dependência, né, com transtornos por uso de álcool. Outro ensaio, publicado dessa vez na revista JAMA Psychiatry, ela chegou a um resultado semelhante. E revisões que compararam esse efeito com os tratamentos padrão ouro para dependência de álcool, como naltrexona, camprosato, encontraram um tratamento, um tamanho, né, do efeito da semaglutida igual ou ainda maior do que essas drogas mais clássicas, né? E isso não é relato de paciente em rede social, isso é um ensaio clínico controlado, né, o padrão mais alto de evidência que a medicina tem. E aqui a coisa fica clínica e também filosoficamente interessante, porque o que significa, né, o que esses estudos apontam é que esse tipo de molécula, elas de alguma maneira regulam ou interferem no circuito do prazer e recompensa e por isso que elas funcionam. E o que que isso nos diz sobre como é que é essa função, como é que acontece essa questão do prazer, do desejo e da adicção? Qual é a base cerebral para isso tudo? Essa, evidentemente, é uma pergunta que não vai dar para a gente responder aqui hoje, porque a gente vai precisar de aprofundar um pouco mais nisso, mas adiantando que é isso que vai voltar nas nossas discussões. Bom, na terceira frente, então, dessa série de vídeos sobre os agonistas da GLP-1 e saúde mental, nós iremos abordar a questão da imagem corporal e da compulsão alimentar. E essa é a frente talvez mais delicada, né, onde eu quero ser especialmente cuidadoso, pois existe uma preocupação legítima que deveria intrigar os clínicos, né, que é, será que o uso disseminado dessas medicações numa cultura já tão obcecada por magreza pode alimentar ou mascarar transtornos alimentares, né? A perda rápida de peso, o controle químico do apetite em pessoas com vulnerabilidade prévia, isso não é uma pergunta, não é uma coisa trivial. Então, eu vou trazer aqui alguns números e o que as pesquisas têm mostrado sobre isso, e essa é também uma área muito importante dessa relação dos agonistas da GLP-1 com a saúde mental que a gente vai abordar aqui nessa série. E por fim, a última frente, né, o último vídeo dessa série vai ser a respeito da relação dessas drogas com a cognição e a memória, né? E essa é talvez a mais didática de todas sobre as cautelas que nós precisamos ter com influenciadores que buscam explicar o comportamento humano a partir de modelos teóricos em animais. Em modelos animais, o resultado aí das pesquisas com os agonistas da GLP-1 é muito bonito e consistente, né? Essas drogas reduzem a formação de placas amiloides e diminuem a neuroinflamação, que são as alterações patológicas que a gente vê no Alzheimer. Mas isso em ratos, né? Elas além de melhorarem objetivamente essas alterações fisiopatológicas, né, nos neurônios dos ratos com Alzheimer, também parece haver um resultado clínico nesses animais. Então, no papel, né, no laboratório, pareceria a droga perfeita para prevenir
a demência de Alzheimer. Só que quando isso foi testado em humanos, em ensaios clínicos randomizados de fase 3, desenhados especificamente para testar isso, o resultado desapontou. Então, uma meta-análise de 2026 que reuniu 14 ensaios randomizados com mais de 1.200 participantes encontrou apenas uma pequena melhora na cognição global. Nada que se pareça assim com um efeito realmente modificador da doença. E é fundamental que a gente guarde isso, né? Pois a internet está aí repleta de vídeos de influenciadores que falam sobre o comportamento humano, usando dados das neurociências para pretender uma autoridade que, no fundo, é nada, né? São apenas analogias extremamente frágeis entre dados preliminares de pesquisas com animais que são extrapolados para explicar funcionamentos psíquicos dos seres humanos, mas esses são extremamente complexos e, no fundo, a gente conhece muito pouco ou quase nada dessa correlação entre os dados neurocientíficos e o comportamento. Então, a diferença entre o achado que faz sentido no laboratório e o que acontece de fato na nossa vida psíquica é enorme. Então, a gente vai aproveitar essa pesquisa para discutir também um pouco sobre isso. Então, esse é o mapa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Esse vídeo aqui é o primeiro dessa série de vídeos, né? Apresentando aí o problema, apresentando as áreas de pesquisas, né? Em que essas drogas estão sendo avaliadas, investigadas, né? Então, e é fundamental, então, a gente entender a relação dessas drogas emagrecedoras que estão tanto em voga como Ozempic, Mounjaro, Saxenda, Rybelsus e outros, a relação dessas drogas com aspectos importantes da saúde mental, como depressão, risco de suicídio, alcoolismo e outras adicções, a questão da imagem corporal na nossa cultura, além da cognição e demência de Alzheimer. Então, são 4 frentes de pesquisa correndo juntas ao mesmo tempo, com níveis de evidência completamente diferentes entre si, algumas com ensaios clínicos mais robustos, outras ainda com mais perguntas do que respostas. Então, nos próximos vídeos, a gente vai abrir cada uma dessas frentes com calma, com os dados na mesa, sem entrar no hype desses medicamentos, mas sem cair também no pânico da crítica vazia. Então, se esse tipo de conversa te interessa, né, pensar a saúde mental com rigor, sem simplificação e sem sensacionalismo, essa série pode te interessar bastante. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.